Próxima estação, República. Transferência para a linha 4 amarela. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Next station, República. Transfer to line 4 yellow. Get out by the right side of the train. Mind a gap between the train and the platform. Olá, pessoal! Meu nome é Agatha. Desculpe atrapalhar a viagem de vocês. Estou aqui humildemente pedindo a sua ajuda. Acabei de arrumar um trabalho e não tenho dinheiro para transporte para poder fazer meu exame admissional. Tenho que sustentar minha família. Qualquer trocadinho é bem-vindo. Ajude com o valor que se sentir tocado no seu coração. Olá, pessoal. Meu nome é Charlotte. Vou pedir licença nesse vagão. Estou vendendo esse pão de mel saboroso. Aceito Pix. Se comer e não gostar, não precisa pagar. Água gelada, 2 pururucas com preço de uma. Calma, minha senhora, eu já chego. Mais alguém? Só um minuto, pessoal, tem para todos. Leva a última para acabar logo. No Carrefour está R$2. Aqui leva 2 por R$2. É a oportunidade, minha senhora. Quem mais vai querer? Agatha, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Por que você tá aqui no trem pedindo dinheiro? Você tem trabalho e você tem flexibilidade para sair, recebe seu salário direitinho e ainda está registrada. Não vai me dizer que você e Charlotte agora estão fazendo frila no trem. Ed, com o salário que você me paga, eu tenho que trabalhar 3 anos para poder viajar para a Europa para ver meu crush francês. Me desculpe, mas a paixão cega. Eu preciso viver esse amor. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? E você, Charlotte? Qual a sua justificativa para essa palhaçada? Eu não sei, Ed. A culpa é da Agatha. Ela me incentivou e eu faço tudo que as mulheres pedem. Fiquei até sem palavras, não sei o que deu em mim, Ed. Mas eu já vendi todas as mercadorias, então podemos ir embora. Me desculpem, Ed. Até perdi o rumo de casa. O comércio irregular dentro dos trens é crime. Não incentive e não compre. Agradecemos a sua colaboração. Meu Deus, agora quem ficou sem palavras fui eu. O que eu faço com os meus funcionários? Não posso julgar porque cada um busca as ferramentas que tem, né? E usa as ferramentas que tem. Essa situação me lembrou da pirâmide, uma pirâmide muito estudada por estudiosos, conhecida como a pirâmide de Maslow. Tu já ouviu falar dela? Maslow foi um psicólogo norte-americano, referência no campo da psicologia humanista, e que ficou conhecido por causa dos seus estudos sobre as necessidades humanas. Nos anos 43, ele publicou um estudo que mostra uma pirâmide as necessidades humanas, mas a teoria em si ficou popular nos anos 60 com Charles McDermott. Maslow avaliou cada ser único e particular, apontando primeiramente as necessidades básicas, já que sem elas não há motivação, tampouco satisfação. Por isso as necessidades fisiológicas ficam na base da pirâmide, já que fazem a manutenção do organismo. E por serem também homeostáticas, respondendo pelo equilíbrio do nosso corpo. E regulam nossos nutrientes e etc. Se esses níveis não estão equilibrados, o indivíduo somatiza no corpo esse desequilíbrio, sentindo sede, fome, sono, dentre outras sensações. E afetando também o comportamento, podendo afetar os outros ao redor, quando não ameaçando a própria existência desse ser. Uma vez que as necessidades básicas não são satisfeitas adequadamente, outras necessidades da pirâmide são afetadas. Segurança também é uma necessidade que Maslow apontou em seu estudo, já que quando o indivíduo não se sente seguro, ele se sente desprotegido, razão pela qual as leis e os limites são necessários, para que haja uma ordem social onde todos possam viver em harmonia. Uma vez que essa necessidade é burlada e o ser se sente inseguro e instável no seu direito de ir e vir, no seu trabalho, já que por falta de garantia se poderá suprir seu orçamento pessoal ou não há uma satisfação nessa necessidade devido ao medo, por exemplo. Por outro lado, quando o mal-estar em relação à segurança deixa de se fazer presente e não há mais uma preocupação, o próximo passo é a motivação, que é uma necessidade secundária. A primeira é a capacidade de se relacionar,
Primeiramente com os genitores, depois através de um parceiro afetivo ou pelos filhos, acompanhando o desenvolvimento individual, onde se cria laços para que se sinta pertencente a uma tribo ou um grupo, necessidade que é vista tanto no âmbito de dar afeto como também de recebê-lo. Outra necessidade da pirâmide é a estima, que é tudo o que nos faz sentir dignos, apreciados, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. É o famoso prestígio, sabe? O chocolate, Ed? Não, gatita. O prestígio, que não é o de comer puro ou de passar no pão. É aquele desejo de ser algo, manja? Esse tipo de necessidade passa por duas validações de nós mesmos em detrimento das nossas capacidades pessoais e dos outros em relação às nossas capacidades mesmo. Igual o Charlotte, Ed. Ele só faz as palhaçadas porque ainda tem gente que aprecia. Exatamente, Agatha. É a famosa reputação que as pessoas dizem não se importar. Porém, lá no fundo da alma, elas se importam. Pois isso dá às pessoas a sensação de ser alguém que pertence àquele universo, sabe? Ainda tem as necessidades de autorrealização, ou seja, a ambição de crescer como pessoa, tanto em relação às necessidades próprias, para extrair o melhor de si, fazendo o que se faz bem e feliz, é um exemplo. A relação que temos com a estima nos dá autonomia e controle da nossa própria vida, usando a criatividade e aceitação para lidar com os fatos, baseando-se em algo maior como a moral. Viu só que maneiro? Curioso isso tudo, não? Não só Maslow estudou a pirâmide das necessidades, houve contribuição de outros autores também. Um deles foi o Freud, que aliou as necessidades ao psíquico, onde está o consciente, que diz que as coisas são de acordo com a realidade e lógica. Pré-consciente, onde ficam as lembranças, que também podem se tornar conscientes, e o inconsciente, onde existe uma energia psíquica composta de pensamentos e a criatividade em si. Em reflexão sobre a teoria de Maslow e os estudos de Freud, dá para perceber que o que motiva as necessidades, que eu falei lá no começo do vídeo, é para evitar o desprazer. Já na autorrealização, a motivação é a busca pelo prazer. Ainda, para cargo de curiosidade, o maior estudo sobre a autorrealização foi realizado por um professor chamado Alexandre Pelais, onde ele descobriu que Maslow não falava de uma pirâmide em si, apenas das necessidades, sem impor hierarquias, já que se o nível acima só pudesse ser alcançado quando as necessidades do nível abaixo fossem alcançadas, se uma pessoa não tivesse as necessidades básicas supridas, não prezaria pelo amor. Imagina, seria o mesmo que dizer que uma pessoa faminta não ama, já pensou, Agatha? Que horror, Ed! Não fui eu que disse, só estou replicando o que dizem os estudos. A teoria foi criticada por alguns autores. Nader e Lawler, no caso, nos anos 79, fizeram uma reflexão sobre a rigidez da pirâmide, pois não há apenas uma maneira considerada como melhor para suprir as necessidades, se formos considerar, que uma pessoa pode abdicar de algumas horas de sono, por exemplo, necessidade básica, visando uma promoção da sua vida profissional. Essa flexibilidade, abordada pelos autores, cai por terra se o indivíduo tem sua vida ameaçada, por exemplo. Logicamente que a pirâmide foi alvo de muita crítica, estudo, reflexão e concordância e discordância, já que as pessoas são diferentes e cada ser, tem sua necessidade individual, e nem sempre a necessidade de Maria é a necessidade de Pedro, se formos falar do quesito autorrealização. Verdade, Ed. A Agatha vive fazendo bruxarias e não concorda com as bruxas que fazem a pessoa amada voltar em 7 dias. Nisso eu concordo com a Agatha. Deus me livre em receber na minha casa aquela pessoa que eu dizia amar, que fique no bar daquela oferenda. Deus me livre. Estou vendo que você não superou essa relação, hein, Charlotte? Vai ter que ir pra terapia, hein? Bom, espero que você tenha se divertido e refletido comigo sobre essa pauta. Agradeço muito sua atenção, irmão sangue bom, e até mais.